Nós vamos fazer a revisão para a APC conclusiva do segundo bimestre. Então, o único conteúdo que vocês têm para a APC vai ser corpos e dons. Então, vamos começar. Então, eu separei alguns exercícios, vocês vão estudar por eles, né, para vocês fazerem a APC. Então, na primeira eu coloquei assim, ó, quantos centímetros quadrados de papelão são necessários para construir uma embalagem cilíndrica equilátera? O que significa um cilindro equilátero? Significa que ele tem o mesmo diâmetro da base e a mesma altura, tá? Então, é como se fosse um quadradinho, se a gente olhasse assim, uma latinha, né? Tá? Só que nesse caso, ele é feito de papelão aqui. Deixa eu pegar uma caneta para ajudar. Deixa eu pegar a vermelha mesmo. Então, ele é um cilindro equilátero, né? Ele é feito de papelão, ele tem tampa, tá? Ou seja, ele é completo. Na forma de um cilindro reto, tendo 8 centímetros de diâmetro da base e 8 centímetros de altura. Então, vamos lá. Quando a gente está falando, ó, quantos centímetros quadrados? Então, a gente precisa de área. E como ele tem tampa, nós precisamos da área total do cilindro. Então, a fórmula aqui, área total é igual a 2π vezes o raio mais a altura. Então, eu fiz 2, o π a gente está sempre trocando por 3, o raio é 4, 4 mais 8. Então, a gente vai fazer assim, ó, eu multiplico todos. Então, eu fiz, ó, aqui eu fiz por partes, tá, ó, 2 vezes 4 deu 8, o π é 3, e aqui deu 12. Se quiser multiplicar direto também pode. Multiplicando 8 vezes 3, 24, vezes 12, então deu 288 centímetros quadrados. Então, essa é a área dessa embalagem que vai ser em papelão, tá? Então, a segunda, deixa eu botar aqui. Uma pequena confeiteira prepara e acondiciona cocadas em pedaços, em embalagens com tampa, ó, com tampa cônicas de 2 tamanhos. Quanto a confeiteira gastará em centímetros quadrados? Então, a gente está procurando área, tá, de papel para confeccionar as embalagens. Sendo a embalagem maior, ela tem 16 centímetros de diâmetro. Tá? Ou seja, ela vai ter 8 centímetros de raio e ela tem geratriz de 10 centímetros e 12 centímetros de altura. A altura do cone só se utiliza para volume, tá? Para a área total, a área lateral, não se usa ele, se utiliza a geratriz. Então, vamos lembrar. Então, vamos fazer aqui, ó, embalagem. A confeiteira vai colocar aqui, ela tem tampa, tá? A geratriz nada mais é, deixa eu tentar pontilhar aqui. A geratriz é essa altura aqui, que a gente já viu nos exercícios lá, é a altura da face lateral do cone, tá? A geratriz. E a altura que vai daqui, né, do centro da base até o vértice aqui embaixo é a altura, então é o H, tá? Só se utiliza ele para volume. Então, vamos lá, como a confeiteira precisa fazer ela embalagem, né, que tem a tampinha, a cocada vai aqui dentro. Então, a embalagem maior tem 16 centímetros de diâmetro da base, então metade 16, o raio é 8, a geratriz ali é 10. Então, a gente troca a fórmula aqui da área total. Então, π a gente está trocando por 3, o raio é 8, vezes 8 de raio, mais 10 de geratriz. Então, eu fiz, ó, 8 mais 10, 18, 3 vezes 8, 24. Então, 24 vezes 18. Então, essa embalagem maior para colocar a cocada, ela tem 432 centímetros quadrados. A terceira, eu coloquei uma melancia em formato esférico. Ela possui 10 centímetros de raio, ou seja, uma melancia bem maior.
ela é formato de uma esfera. E ele quer o seguinte: calcule o volume de água existente numa melancia, sabendo que corresponde a 70% do total encontrado. Ou seja, você tem na melancia, a gente sempre fala que tem casca, bagaço e água e semente, né? Então, ou seja, se a gente pegar e tirar toda a polpa dela, a gente vai obter bastante água, líquido, né? Então, a gente vai ter o volume de uma esfera. Ela tem o seguinte, ó, o volume é igual a 4π raio ao cubo dividido por 3, tá? Porque é uma esfera. Então, π a gente está trocando por 3. Então, eu fiz aqui, ó, 3 multiplicando 3 dividindo eu corto. O raio da esfera é de 10. Então, 10 ao cubo deu 1.000. Vezes 4.000 centímetros cúbicos. Tem a melancia. Só que nem tudo dentro dela é líquido, né? Como a gente já falou, tem a casca, tem o bagaço, né? E tem a semente. Então, vamos lá. Como ele quer saber em água, em líquido, a gente precisa descobrir quanto tem lá. Então, vamos lá. Como agora a gente tem 4.000 centímetros cúbicos, a gente também divide por 1.000 de novo. Significa que essa melancia ela é grande, né? Ela tem capacidade de 4 litros. Só que nem tudo que está ali é água, né? Líquido dela. Só 70% dela. Então, 4 vezes 70% deu 2,8 litros, que correspondem, né? Ou o volume de 2.800 centímetros cúbicos, tá? Então, ela tem 2 litros e 800 ml, né? De água, bem grande, tá? A 4. O pedreiro deseja construir uma caixa d'água em forma de cilindro com diâmetro da base de 6, aqui é 6 metros, tá? Aqui na hora da digitação. A altura do reservatório é de 5 metros. Qual será o volume total desta caixa d'água, considerando o π3? Então, lá, volume de novo do cilindro, π, raio ao quadrado, vezes a altura. Então, π a gente está trocando por 3. Aqui ele falou que o diâmetro da base, ó, diâmetro é a medida toda, é 6 metros. Então, a metade o raio é 3 metros. Então, a gente tem, ó, 3 ao quadrado, 9. E a altura do reservatório é 5, né? 3 vezes 9, 27, vezes 5, deu 135 metros cúbicos, tá? Como ele queria volume, eu posso deixar assim. Se tu quero transformar em água, líquido, né? É só multiplicar por 1.000, porque aqui está em metro cúbico. Então, quando é centímetro cúbico, eu divido por 1.000. E quando for metro cúbico, eu multiplico por 1.000. Então, significa que essa caixa d'água, que a gente pode ser chamada também de cisterna, ela tem 135.000 litros, o comporta que vai ter de água. A quinta, qual será a área e o volume de uma esfera metálica, ou seja, uma bolinha, né, metálica, com raio de 5 centímetros? Então, ele quer tanto a área quanto o volume. Então, vamos ver. A área da esfera, 4π vezes raio ao quadrado. Então, substituo só o raio, ó, 5 ao quadrado. Então, eu fiz, ó, 4 vezes 3 é 12, 5 ao quadrado, 25. 12 vezes 25, então, ela tem uma área de 300 centímetros quadrados. E ela também quer o volume. Então, volume da esfera metálica, tá? Apesar que a esfera, né, ela sempre é oca por dentro, ou ela é toda maciça, mas a gente encontra o volume também. Então, é 4π raio ao cubo dividido por 3. Então, π a gente está trocando por 3, né? Eu fiz aqui, ó, 3 multiplicando 3 dividindo, corto. O raio é 5.
elevado ao cubo, então 5 vezes 5 vezes 5, então dá 125. 4 vezes 125 dá 500 centímetros cúbicos. Então, ela tem 300 centímetros quadrados de área, 500 centímetros cúbicos de volume. A 6. Para calcular o volume do líquido contido em um copo cônico, ou seja, vamos fazer um copo aqui cônico, tipo uma tacinha, né? Porque ela precisa de uma base aqui, tá? Vou fazer uma base. Então, um copo cônico. Qual o número mínimo de medições a serem realizadas? Ó, ali que é o volume. Então, vamos lá. Coloquei assim, ó. Ficou em cima que o desenho não tem problema. O volume do cone, então é π, raio ao quadrado vezes a altura, divide por 3, que é o volume do cone. Então, que medida que a gente precisa? Sempre do raio da base e sempre a altura, nesse caso, do copo. Tá? Essa altura aqui, ó. Tá? Então, ou seja, a gente precisa de 2 medidas. Ok? A 7. A superfície de uma bolha de sabão de formato esférico. Esse aqui é uma questão de vestibular, tá? Eles colocam coisas assim que a gente às vezes duvida, né? Porque a superfície de uma bolha de sabão, tá? Como se vai medir o raio da esfera dela? Mas, vamos lá. Então, a superfície de uma bolha de sabão de formato esférico tem 100 π centímetros cúbicos de área. Qual o volume de ar contido nesta bolha? Então, vamos lá. A única medida que a gente precisa, tanto para a área quanto o volume, é do raio. Então, para eu descobrir qual o volume de ar contido nessa bolha de sabão, a gente precisa primeiro descobrir quem é o raio, porque ele não nos deu. Ele só deu que a superfície tem isso aqui. Geralmente, são medidas que são realizadas em laboratório, tá? Ou quando se utiliza, por exemplo, no sopro para fazer algum objeto de vidro, né? Então, eles têm sempre as dimensões através de uma forminha, tá? Nesse caso, era uma bolha de sabão, mas poderia ser também um objeto de sopro. Então, a área total, ela é 4π raio ao quadrado. Como a gente vai precisar do raio, né? Então, a gente tem que encontrar por ele primeiro. Então, a área total, que é a superfície, ela é 100π, igual a 4π raio ao quadrado. Então, o que eu faço? Ó, esse π está multiplicando aqui e esse π está aqui, porque ele está na igualdade, a gente já pode eliminar ele. Ó. π e π eu corto, tá? Então, ficou 100. 4 está multiplicando, eu passei dividindo. Então, 100 dividido por 4 deu 25. Como ele está ao quadrado, ó, raiz quadrada, né, de 25, significa que o raio dessa bolinha tem 5 centímetros, ou seja, grande, né? Geralmente, eles fazem isso em laboratório, como eu falei. Como eu descobri o raio, eu consigo agora descobrir o volume dessa bolha de sabão. Então, o volume é 4π raio ao cubo dividido por 3. Trocando π por 3, eu fiz, ó, 3 multiplicando 3 dividido, eu cortei. Então, ficou 4, 5 ao cubo, ou seja, 5 vezes 5 vezes 5 deu 125. 4 vezes 125, o volume dela é de 500 centímetros cúbicos. Então, era o volume que está lá dentro. Então, vamos lá. A 8ª, eu coloquei, ó, um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura. Sabendo-se que a luminária deverá iluminar uma área circular de 75 metros quadrados. Então, aqui embaixo, ó, deixa eu colocar aqui, ó, esse tá sombreado aqui, ele tem uma área de 75 metros quadrados,
Então, a luminária ela deve estar bem alta, né? Aqui, ó, para que ela consiga iluminar toda essa parte. Então, o arquiteto, ele precisa saber qual é a altura que ele vai ter que ter a luminária aqui, para que ela tenha essa área de abrangência de 75 metros quadrados. Sabendo que aqui ela tem uma geratriz, que é a altura aqui, ó, da face lateral do cone, tá? De 13 metros. Cada sombra dele aqui. Para a gente saber a altura, no caso aqui, a gente tem um ângulo reto, ó, a altura. Aqui eu tenho o raio da base. Esse 75 significa que essa área toda aqui, ó, circular. Essa geratriz, então, ela tem 13 metros. A gente vai ter que fazer o seguinte. Nós vamos ter que, primeiro, descobrir o raio dessa base aqui. Então, a gente tem a área da base, que é um círculo. Então, a área da base circular é π raio ao quadrado. Ele já nos deu que essa área desse círculo, né, essa parte circular aqui, é 75. O π é 3 raio ao quadrado. Então, 3 está multiplicando, passando, dividindo. Eu dividi 75 por 3, deu 25. Como ele está ao quadrado, eu coloco de novo, ó, raiz quadrada de 25. Então, o raio é de 5 metros de abrangência. Então, aqui tem 5, aqui tem 5, ou seja, aqui ao todo tem 10 metros de diâmetro. Como ele quer saber a altura, né, já sabemos qual é o raio e temos a geratriz, a gente usa a fórmula da geratriz, ó, tá? Porque ele quer saber a altura dessa figura que é um cone. Então, a gente tem geratriz ao quadrado, que é 13 ao quadrado, o raio encontramos 5 ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Então, se eu fizer, ó, 13 ao quadrado dá 169, que é 13 vezes 13, igual 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25, mais a altura ao quadrado. 25 está positivo, passa negativo, sobrou 144. Como ele está ao quadrado, eu coloco ele na raiz. Raiz quadrada de 144, então a altura será de 12 metros, tá? Então, o arquiteto tem que colocar a luminária a uma altura de 12 metros, bem alta. Na 9, a figura abaixo mostra um reservatório de água na forma de um cilindro circular reto, com 4 metros de diâmetro da base. Então, aqui ele tem, né, 4 metros de diâmetro da base, tá? Ou seja, o raio é de 2 metros. Aí ele fala, quando está completamente cheio, o reservatório é suficiente para abastecer por um dia casas cujo consumo médio diário ele é 72 mil litros de água. Tá? Então, ele já está em capacidade, não está em volume. Qual é a altura do reservatório para que ele comporte esse volume? Ou seja, ele não sabe aqui a altura, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu já coloquei aqui, mas eu vou por aqui, ó. Ele tem 72 mil litros, né? Quando ele está cheio, tá? Isso é capacidade, tá? Quando cabe lá dentro. Só que a gente precisa transformar isso em volume, tá? Então, nos exercícios anteriores, a gente tinha metro cúbico, transformamos em litro, eu tinha que multiplicar por 1000. Para eu voltar ele em volume, então, eu vou fazer a operação inversa. Eu vou dividir ele por 1000. Então, se eu dividir 72 mil por 1000, a gente tem um volume, né? Então, volume de 72 metros cúbicos de água, tá? Né? Quanto cabe lá. Então, eu tenho volume, eu já tenho 72, o π a gente está trocando por 3, o raio da base, então, aqui, ó,
2 metros, então 2 ao quadrado vezes a altura. Então, eu fiz, ó, 2 ao quadrado, 4, 3 vezes 4, 12. Então, coloquei aqui, ó, 12 vezes H. O 12 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 72 dividido por 12, então ele precisa ter uma altura de 6 metros. Então, aqui essa altura vai ser 6 metros. Para que ele comporte 72 mil litros, tá? E a 10ª, há um sorvete em formato cônico com 10 centímetros de altura e 8 centímetros de diâmetro, ou seja, o raio da base é a metade dele, então o raio é de 4 centímetros. Aquele sorvete corneto, né? Então, ele tem qual é o volume desse sorvete, ou seja, quanto de sorvete cabe nessa embalagem, né? Nessa casquinha. Então, vamos lá. O volume que é do cone, π raio ao quadrado vezes a altura, divide por 3. Então, a gente está trocando π por 3. Então, aqui, ó, 3 multiplicando 3 dividindo, já cortei. O raio da base é 4. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 10, então, de sorvete, cabe 160 centímetros cúbicos. Então, ou seja, acabamos aí.